Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin e este é o canal Em Busca da Verdade. Bom, que vocês sejam muito bem-vindos. Eu já fiz alguns vídeos relacionados ao batismo nesse canal, mas parece que tem muita gente que ainda não entendeu. Bom, então vamos lá. Para começar, eu gostaria de ler um versículo que está em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimentos de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, para não lançar de novo o fundamento de batismos. Eu vou ler outro versículo, que está em capítulo 9, versículos 10 e 11 de Hebreus ainda, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Olha só o que significa abluções. Abluções. Abluções é o plural de ablução, o mesmo que banhos, lavaduras, lavagens. Lavagem do corpo ou da parte dele. Em certos cultos orientais, purificação religiosa que consiste nessa lavagem. Parte do ritual em que o sacerdote católico despeja água sobre os dedos durante o ofertório e depois da comunhão. Agora que vimos essas passagens, vimos que não é para lançar novamente o batismo, porque foi imposto até o tempo de reforma. Tá, mas espera aí, que tempo de reforma foi esse? E fica uma pergunta também. E o eunuco, por que ele foi batizado? Calma aí, eu vou pedir para você que não saia desse vídeo. Eu peço a você que continue assistindo esse vídeo para entendermos o que aconteceu e o que é esse tempo de reforma. Mas antes de começarmos, eu quero mostrar uma coisa. No sistema religioso, aprendemos que Jesus se batizou para nos dar exemplo, mas isso não tem nas Escrituras. No sistema religioso também aprendemos que quando nos batizamos, deixamos o nosso velho homem. Mas olha o que diz em Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então a palavra nos ensina que o nosso velho homem morreu na cruz. Mas também aprendemos que depois do batismo somos uma nova criatura. Mas olha o que a palavra diz. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então somos novas criaturas em Cristo e não depois do batismo, como o sistema religioso ensina. Agora então vamos entender tudo o que aconteceu, toda a história, porque não tem batismo nos dias de hoje e como teve naquele tempo e até quando foi. Porque, na verdade, o sistema religioso, ele ensina fragmentos da história onde não dá para se concluir toda a história que teve o batismo. Então todos acham que ainda nos dias de hoje tem, mas não tem. Olha só. Em Marcos 16, versículos 15 e 16, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Mas se a gente ler um versículo antes, vamos ver para quem Jesus estava falando isso. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitados. Então vimos que Jesus apareceu aos 11 e falou isso para os 11. Mas por que isso serve somente para os 11 apóstolos e não para nós também nos dias de hoje? Atos capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, depois desses dias, os apóstolos seriam batizados com o Espírito Santo.
Isso ocorreu no Pentecostes. Como todo mundo já conhece a passagem do Pentecostes, eu não preciso entrar em detalhes aqui. Em Atos 8, do versículo 14 ao 17, vai mostrar que o Espírito, que os apóstolos, eles batizam as pessoas com o Espírito Santo através de imposição de mãos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então Jesus estava falando desse batismo, do batismo de imposição de mãos. As pessoas eram batizadas por imposição de mãos através de Pedro e João, e assim elas recebiam o Espírito Santo. Porém, o eunuco, ele vai ser batizado a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Lá ele encontra o eunuco e batiza o eunuco nas águas. Eu não vou entrar em detalhe porque todos conhecem a passagem do eunuco também. Nesse caso, o eunuco foi batizado nas águas, porque o Espírito Santo estava sendo passado por imposição de mãos por Pedro e por João. Só que esse era um processo muito lento. Durante muitos anos ali, eles nem sabiam que tinham o Espírito Santo e muitos eram batizados nas águas. O eunuco não foi o único. Durante muito tempo, muitos foram batizados nas águas. Logo após o batismo do eunuco, Jesus ele chama Paulo, que no caso ainda é Saulo. Isso podemos ver no capítulo 9, versículo 1 ao 4. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, no caso, também todos já conhecem essa passagem. Então, assim, dá para ver que o eunuco foi batizado nas águas antes de Jesus chamar Paulo. E sabemos também que Paulo, após ser chamado por Jesus, ele se converte e começa a pregar sobre Jesus. Então os romanos começam a perseguir Paulo. Paulo tem que fugir. Nesse tempo ele é discipulado por Barnabé e ele conhece Apolo. Vamos ver que Apolo conhece apenas o batismo de João e não o batismo por imposição de mãos com o Espírito Santo. Atos 18, versículos 24 e 25. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então podemos ver que Apolo conhecia apenas o batismo de João. Como eu disse, o batismo com o Espírito Santo por imposição de mãos era um processo lento e demorou muitos anos. Nesse tempo, muitos foram batizados nas águas. Mas até o próprio Paulo ele começou a batizar por imposição de mãos também. Atos, capítulo 19, versículos do 3 ao 6. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Como eu disse, durante um bom tempo ainda, muitos nem ainda ouviam falar que tinha o Espírito Santo, e muitos eram batizados nas águas, até que veio a revelação para Paulo, que aí depois disso não precisaria mais de batizar com imposição de mãos e nem o batismo nas águas. Olha o que Paulo vai falar em Coríntios, capítulo 1, versículo do 11 ao 17.
Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um vos dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Isso levou mais ou menos uns 14 anos, quando Paulo decidiu subir aos apóstolos para contar a eles a revelação que ele teve. Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Esses de maior influência é os apóstolos, onde Paulo sobe e conta a eles a revelação que teve. Porém, ele briga com Pedro, porque Pedro ele se aparta daqueles que são incircuncisos. Pedro achava que o Espírito Santo era somente para os judeus, os circuncisos, e estava se apartando dos incircuncisos, mesmo tendo uma experiência na casa de Cornélio, pois o próprio Pedro batizou Cornélio. Eu acho que todos sabem que o batismo era uma das ordenanças da lei. Então, olha o que vai falar em Gálatas 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejas agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele questiona, agora, o Espírito Santo vem pelas obras da lei ou pela fé? Porque muitos estavam voltando para a lei, para as ordenanças. Versículo 12 e 13. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículos 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Depois disso, é só conferir novamente Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2 e Hebreus 9, versículos 10 e 11. Que é aqueles primeiros versículos que eu li no começo, dizendo que o batismo foi imposto até o tempo da reforma. Essa reforma foi justamente esse tempo em que o batismo era passado por imposição de mãos, mas que acabou, já não existe mais, como podemos ver. Mas ainda tem uma coisa, então por que Jesus diz a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus? Essa água, Jesus ele se refere o tempo todo a uma água, mas uma água viva, uma água que não é aquela água que nós bebemos ou que tomamos banho, essa água física, mas ele se refere a uma outra água, uma água viva. Essa mesma água que quando ele vai no poço com a samaritana, ele pede água de beber e diz a ela que ele daria uma água que ninguém mais teria sede. Agora, vamos ver qual seria essa água que Jesus queria dizer. Em João 7, 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Mas esse não é o único momento em que ele se refere ao Espírito como água, e sim outros momentos também, e que a Escritura deixa isso muito claro. Em Efésios capítulo 4, versículo 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então vemos que há um só batismo. Efésios 5, versículo 25 e 26, diz assim: maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então agora ele se refere à palavra como uma lavagem de água, pois a palavra ela nos lava de toda a mentira, pois ela é a verdade. Tito 3, versículos 5 e 6 vai dizer assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ao todo tempo, ele se refere ao Espírito Santo como essa água, como a água viva, que nos lava. Somos lavados pelo Espírito Santo, somos batizados pelo Espírito Santo. Nós recebemos a lavagem pela palavra. E não é mais pelas águas hoje. Não tem batismos nas águas, pois o batismo é da lei. E não tem mais para que ninguém se glorie. Muito ao contrário do que acontece nos dias de hoje. Pois hoje, a função do batismo é fazer com que as pessoas se tornem membros de uma instituição religiosa. E não tem nada a ver com o que as Escrituras ensinam. Pois, tendo se tornado membro a essa instituição, a pessoa se sente na obrigação de pagar o dízimo e obedecer todas as ordens que são impostas. Ou seja, no caso ela acaba se escravizando ao sistema religioso novamente. Jesus nos libertou para sermos livres e ele mesmo diz que não é para voltar ao jugo de escravidão da lei. Como vimos, havia um batismo que era para a remissão de pecados, que era o de João, nas águas. Aí houve um tempo de reforma, onde o Espírito Santo foi passado por imposição de mãos. Depois acabou o tempo de reforma e o Espírito Santo agora é passado por fé, que esse é o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que há um só batismo, não há 2, 3, 4. Portanto, antes era o batismo nas águas e agora é por fé. Mas as pessoas estão voltando ao batismo das águas, se desligando de Cristo. Isso é muito sério. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 4 e 5. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Portanto, está mais que claro que hoje não tem batismo mais nas águas, e sim com o Espírito Santo. Mesmo assim, há muitas pessoas que acreditam e ainda ensinam o batismo nas águas e ensinam como se fosse importante. Agora eu quero ver como essas pessoas explicam a passagem de Hebreus 6, versículo 1 e 2 e Hebreus 9, versículo 10 e 11. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e espero que tenha esclarecido, porque mais claro do que isso, somente a pessoa não querendo enxergar de verdade. Portanto, se você conhece alguém que defende o batismo nas águas, compartilhe esse vídeo. Pergunte então como ficam as passagens em Hebreus que eu citei, lá em capítulo 6, versículo 1 e 2, capítulo 9, versículo 10 e 11 também. Peçam para eles explicarem. Questionem, não sejam enganados, não sejam cegos, pois a Bíblia também diz que alguns cegos guiariam outros cegos e ambos cairiam no buraco. Por isso devemos tomar muito cuidado. E eu de novo falo, estudem, verifiquem, peguem todas essas passagens que eu li e verifiquem se está na Bíblia. Leiam antes, depois, verifiquem, estudem. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, também pode deixar o dislike. E eu quero que deixe um comentário também. O que você acha, se realmente existe ou se não existe o batismo
deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.